Que vem, que vem. Nós vamos direto a Planaltina, coisa para só bater um papo rapidinho com o nosso querido Edson Alexandre, que vai trazer as novidades da cidade de Planaltina, participar com a gente. Ele que tem um grupo lá só de tocaia muito famoso em Planaltina. Você está ouvindo Café com Notícia. Edson, bom dia, bem-vindo. Alô, Edson, bom dia, bem-vindo, meu querido. O microfone, meu amigo. Ele não consegue. Vai lá, Edson. Bom dia. Bom dia, tô te ouvindo. Tudo bem na nossa querida Planaltina de Goiás? Como é, meu querido? Tá tudo bem em Planaltina de Goiás? Tudo tranquilo? Rapaz, tirando os problemas da saúde, os problemas da buraqueira, de uma infraestrutura totalmente desorganizada da prefeitura, o resto tá tudo bem. Uai, Edson Alexandre, mas esses dias o prefeito não fez um festão aí com Amado Batista, com o Rick Renner, não gastou mais de 3 milhões, ainda tá desse jeito a saúde? Pois é, meu querido, o hospital super abarrotado com dengue, com Covid, não tem teste de Covid no hospital, não tem teste de dengue, não tem teste de nada, e principalmente o pessoal, eu falo que ontem eu tive que arrumar dinheiro ontem para uma amiga da gente para comprar paracetamol, porque o filho não tinha lá no hospital. Dá para você, Fábio? A situação tá difícil. Edson Alexandre, então a partir de hoje você será bem-vindo. Todos os dias você pode participar ao vivo. Vou gravar matéria direto de Planaltina de Goiás para a gente mostrar a realidade. Muito obrigado pela sua primeira intervenção e seja bem-vindo aqui no Grupo Lance. Rapaz, eu que agradeço aí a participação e poder fazer parte dessa grande equipe aí, que é da Lance FM, e quem tem lance tem tudo, e pode deixar aqui matérias boas, eu vou buscar todos os dias, que eu tenho muita matéria e muito conteúdo guardado, grudadinho no rabo da onça. Um grande abraço para todos aí da Lance aí. Na Lance FM, Café com Notícia. 7h32, uai, Figueiredo, esses dias foi um festão lá em Planaltina, agora faltando paracetamol. É mole ou quer mais? Moço, difícil, né? Gastar 3 milhões com festa e não ter paracetamol é uma contradição muito grande, né? Uma falta de prioridades enorme de uma gestão. Mas vamos que vamos. 7h33. Gente, a partir de agora... Café com Notícia e a entrevista do dia. Eu fui, graças a Deus, agraciado e apresentado pelo staff do Marconi Perillo, né, principalmente pela deputada Eliane Pinheiro, pelo Cardoso, para procurar aqui, para assessorar a Formosa juridicamente na nossa pré-candidatura, partido PSDB e Cidadania, do advogado Leonardo Felipe. Advogado esse que já acompanha o Marconi Perillo há mais de 20 anos. Apesar de você vai vê-lo e ouvi-lo agora, ele é um rapaz novo, mas tem uma mega estrutura de advocacia. Então logo a gente anunciou ele aqui para participar com a gente, porque ele é advogado eleitoral, Flores de Goiás, o prefeito Altran e o nosso querido amigo Ronan, contabilista, contador, já está na audiência, já está vendo. O conceituado advogado aqui de Formosa, João Marcelo Amuopa, que também é eleitoral, já está participando. A prefeita Débora de São João da Aliança também já teve contato com o advogado, já está acompanhando, porque todos os 246 municípios terão eleições municipais. E as regras mudaram bastante. E doutor Leonardo Felipe, é com muita satisfação, com muita honra, que nós recebemos o senhor aqui em nome da Rede Lance de Comunicação. Seja bem-vindo. Bom dia, Fábio, bom dia, professor Maurício, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes aí da Lance FM. É um prazer aqui enorme estar aqui com vocês hoje e estou à disposição aí para nós batermos um papo aí sobre as eleições de 2024. Primeiro, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco sobre o senhor, né, falasse um pouco da sua trajetória. A gente tem visto o senhor caminhando aí com o Marconi Perillo, com o PSDB, e não só com o PSDB, com Cidadania, mas como no estado de Goiás atuando. Esse é um ano diferente, é um ano de eleições, mudou-se as regras. Fale um pouco, doutor, seja bem-vindo. Bom, Fábio, obrigado mais uma vez. Eu sou... em primeiro lugar, um grande entusiasta de política, atuo no direito eleitoral, direito público já há alguns anos. Pouco antes até mesmo de iniciar a minha carreira
jurídica. Eu tive um prazer de ser presidente da Juventude Municipal do PSDB aqui no município de Goiânia. Apesar de nascido no Rio de Janeiro, fui criado aqui em Goiânia e iniciei muito novo, já ainda na época da campanha do nosso saudoso professor Nion Albernaz, um dos melhores prefeitos que Goiânia já teve. Ainda novo, assumi a juventude municipal aqui do PSDB em Goiânia, depois foi eleito presidente estadual da juventude do PSDB aqui no estado de Goiás e, por fim, fui eleito vice-presidente nacional da juventude do PSDB, sendo vice do nosso também saudoso ex-prefeito e ex-deputado Bruno Covas, neto do ex-governador Mário Covas. Essa trajetória minha me permitiu, ao final, galgar aí o Diretório Nacional do PSDB, fui membro por 4 anos, indicado pelo então senador Marconi Perillo, naquele interregno aí antes de reassumir o governo no ano de 2011, na verdade, eleição em 2010. Fábio, em 2011 eu assumo a superintendência da juventude aqui do estado de Goiás, a convite do governador Marconi Perillo, e tive o prazer aí de implantar como gestor, como superintendente da juventude, um dos programas que mais beneficiou o estado, a juventude do estado, que foi o Passe Livre Estudantil, onde nós oferecíamos passagens gratuitas de ônibus para mais de 120 mil estudantes por mês. Junto com o Passe Livre Estudantil, que foi implantado não apenas na região metropolitana, mas no interior também, município de Rio Verde, município de Anápolis, nós conseguimos estruturar uma grande rede de proteção a jovens, permitindo, inclusive, que nós pudéssemos levar estudantes ao exterior, fazer cursos de capacitação em universidades americanas, muitos, inclusive, aí do entorno de Brasília. Nesse meio tempo, também sou docente, dou aula de direito constitucional, de direito administrativo e de direito eleitoral há 14 anos, tanto em instituições de ensino superior quanto para cursos preparatórios de concurso público, para magistratura, exame de ordem, enfim, uma vasta trajetória, um vasto caminho percorrido, tanto na área de políticas públicas quanto na área da advocacia. Recentemente foi aprovado para PhD em Ciências Políticas na Universidade Americana e estamos aí agora nesse projeto de, a partir do ano que vem, construir também essa trajetória acadêmica. Pois bem, nós estamos aqui com o presidente da federação, o professor Maurício Figueiredo, Cidadania e PSDB, PSDB e Cidadania, nomeado aí por vocês de Goiânia, e a partir de agora também ele tem pergunta, ele que também é o nosso professor aqui da bancada, viu, doutor Leonardo Felipe? Bom dia, doutor Leonardo, um prazer enorme falar com o senhor novamente. Doutor Leonardo, uma das coisas que está tendo agora nessa eleição agora de 2024, uma novidade, né? Não tão novidade, mas para essa eleição municipal vai ser uma novidade, que é a questão da diferença, né, de coligação e federação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a respeito disso, de coligação e federação para essas eleições agora de 2024. Com o maior prazer, professor Maurício. Mais uma vez é um prazer falar com o senhor. Nós tivemos já a figura da federação instituída aí desde as eleições passadas. Só para fazer uma observação aqui antes, como eu estou fazendo essa entrevista ainda de casa, pode ser que eventualmente eu tenha participação aqui de algum barulho externo aqui. Eu peço desculpa já a todos os ouvintes, especialmente porque eu tenho uma cachorrinha de 3 anos aqui, que ela é bem ativa, bem participante, viu? Retomando aqui a pergunta, professor, as federações partidárias, elas entram na estrutura das eleições, do sistema de representação brasileiro, a partir das eleições passadas. Então, nas eleições municipais, é uma experiência que nós estamos tendo pela primeira vez. Para que serve essa federação? Via de regra, as federações elas existem
para poder estruturar partidos para que, em conjunto, possam ter uma participação política mais efetiva a partir de um princípio ideológico e pragmático único. O que ocorria antes? Ocorria que as eleições aconteciam, os partidos se organizavam, e aí eu estou falando em nível de eleição proporcional para a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados. Os partidos se uniam e apenas em torno de um único projeto eleitoral, em um momento eleitoral, eles reuniam as condições para poder cumprir aquela quantidade de votos necessários para eleger um parlamentar. E após a eleição, essa figura da coligação proporcional desaparecia, independente de qualquer tipo de vínculo ideológico, qualquer tipo de vínculo pragmático. Então, o legislador e o Tribunal Superior Eleitoral, em conjunto e em momentos separados, eles acabam instituindo e regulamentando a figura da federação partidária para acabar com essa figura da coligação proporcional que só existe para um período eleitoral. Então, nasce a federação partidária, ou seja, uma união de partidos que devem permanecer por pelo menos 4 anos juntos e disputar todas as eleições em conjunto, seja essa eleição em nível federal, seja essa eleição em nível municipal ou mesmo em nível estadual. Então, para isso nasceu a federação, para poder construir essa unidade pragmática em torno do processo eleitoral. 7h42, nós estamos também com o Alexandre Borges, doutor Leonardo Felipe, advogado eleitoral do partido PSDB e Cidadania, que está nos assessorando aqui na nossa pré-campanha em Formosa, em todo o Nordeste goiano. Alexandre Borges, e a sua pergunta? Doutor Leonardo, primeiramente seja bem-vindo ao Grupo Lance, é um prazer estar falando com o senhor. Doutor Leonardo, aliás, nas perguntas que eu tenho feito aqui ao pessoal, né, presidentes de confederações, até sobre princípios. E, aliás, alguns até falaram que não existe mais isso na política, ideologia, mas então a lei mudou por causa disso, por causa de princípio ideológico. Interessante, eu não tinha pego essa visão ainda não, importante saber disso. Mas a minha pergunta vai para as outras coisas que mudaram, né? Por exemplo, esse negócio de show, como é que ficou essa estrutura? E, por exemplo, tem gente já colocando o nome da pessoa no carro com né, aqueles faixinhas pequenininhas no vidro, só para marcar, né? A gente sabe quem é visto é lembrado, né, doutor Leonardo? E até lá na campanha de fato, até agosto, muita coisa pode acontecer. Isso já colocar seu nome, fazer um marketing? Como é que está essa nova regra aí? Alexandre, mais uma vez, então, obrigado aí pela sua pergunta, agradeço aí a esse seu questionamento. Essa matéria, ela trata de propaganda eleitoral, ok? Então, existem regulamentações que estruturam a propaganda eleitoral após a escolha do candidato. Uma discussão que existe hoje em dia é como regulamentar e como definir a propaganda eleitoral em momento anterior ao momento eleitoral, ok? Que é o que nós chamamos aí de pré-campanha, o que as pessoas normalmente chamam de pré-campanha. Existem 2 regras aqui que eu quero apontar para vocês que são importantes quando trata de propaganda eleitoral. Primeiro, o candidato ou o pré-candidato, ele não pode, em hipótese nenhuma, pedir votos para si mesmo. Então, não há possibilidade, a legislação impede que nesse período de pré-campanha haja um pedido explícito de votos. Isso é vedado, seja qual forma se ter. Se é por um aplicativo de internet, se é por um site na internet, pela rádio, enfim, qualquer tipo de estrutura veda o pré-candidato pedir votos para si mesmo. O que a legislação e a própria jurisprudência dos tribunais eleitorais, incluindo aí o TSE, tem colocado, e aí eu trato nessa segunda forma, que a legislação eleitoral ela não pode também cercear, ela não pode oprimir o pré-candidato de se demonstrar, de se vangloriar, de demonstrar suas qualidades políticas, até porque nós criaríamos, então, um desequilíbrio enorme naquela pessoa que não é detentora de mandato parlamentar em relação àquela que, de fato, já é detentora de mandato parlamentar. Então, dos limites do que é
uma manifestação pessoal, não ostensiva, que não signifique, não caracterize um pedido de voto expresso, isso é plenamente autorizado. Então, o que não pode? Não pode pré-candidato criar de forma ostensiva propaganda que de forma implícita induza um candidato a ser votado ou ainda a não votar em outro candidato. Então, nós temos aí a proibição do pedido de voto positivo e do pedido de voto negativo. Então, tanto um quanto o outro são vedados de forma ostensiva. Agora, você pontuar fatos, você pontuar condutas, desde que isso não importe em violação à dignidade da pessoa humana, não importe em violação à moral, não importe em imputação de crimes a outras pessoas, tudo isso é dentro do jogo democrático. Doutor, nós estamos transmitindo aqui, além das nossas 9 emissoras, em Tumbiara, Niquilândia, Santo Antônio do Descoberto, Jardim Ingá, Flores, Água Fria, Planaltina, Formosa, Simolândia. Nós estamos transmitindo também no YouTube, no Facebook, e são vários os comentários aqui. Eu quero agradecer de público o senhor, como advogado aqui já da nossa federação, indicado pelo Marconi Perillo e pela deputada Eliane Pinheiro. Agradecer ao senhor aqui pela peça que o senhor fez, o nosso pedido de direito e resposta, que será protocolado daqui a pouco para a rádio aqui da cidade de Formosa 92, e também pela peça que o senhor nos defendeu já contra o partido PP. E eu fiquei encantado. E a Alessandra Kelly, por exemplo, está dizendo que é um grande advogado. O Fernando Santos está fazendo elogio para o senhor. Nós estamos lá em João Pessoa, com o pessoal da Assembleia Legislativa nos acompanhando. O Elber Messias, que era da TV Gazeta, aí de Goiânia, agora é da TV Record News, também está acompanhando o senhor. São várias as pessoas. O Ronan está lá em Flores, é contador, coordenador de uma campanha, também está fazendo um cumprimento e mandando uma pergunta junto com o doutor João Marcelo, que doutor João Marcelo é seu colega de profissão, é nosso advogado aqui, também da área eleitoral, e pergunta e pede para que o senhor fale sobre as sobras, das contas das sobras da apuração para vereador. Como que vai funcionar esse ano, doutor? Então, obrigado aí, doutor João, né, que é meu colega aí de profissão. Terei o prazer aí de estar com vocês em um curto espaço de tempo. Essa questão das sobras, elas impactam muito no resultado final da eleição. Nós tivemos aí uma significativa mudança esse ano com a declaração do STF de inconstitucionalidade daquela cláusula de 80-20 para a divisão final, para a distribuição final das sobras eleitorais. Para que isso fique bem simples de ser entendido aí pelos ouvintes da rádio, é o seguinte: para definição de quem são os candidatos eleitos, nós temos 3 etapas aqui que eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais simples possível, para que todos entendam. O primeiro momento, quando você vai definir quem são os vereadores que vão ser eleitos, as vereadoras que vão ser eleitas, é a definição daquilo que nós chamamos de quociente eleitoral. Tá? O que é esse quociente eleitoral? Nada mais é do que a divisão do número de votos válidos que tiveram para vereador pelo número de cadeiras que estão sendo disputadas. Simples isso. Então, você vai fazer uma matemática simples, faz a regra de divisão e vai chegar ao quociente eleitoral. O que significa esse quociente eleitoral? É o número de votos que um partido tem que ter, ou uma federação, no caso, tem que ter para poder atingir uma vaga, por exemplo, aí na Câmara de Formosa, se nós estivermos nos referindo aí ao município. Então, todos os partidos que atingirem, ou federações que atingirem aquele quociente eleitoral, eles automaticamente, então, aquele número que é o resultado da divisão será a quantidade de vagas que o partido ou a federação irá obter. Caso não haja, e via de regra não existe, nenhum partido que consiga, ou pelo menos nessa votação, essa divisão não consiga completar todas as vagas, nós entramos na segunda etapa, que é a divisão de quociente eleitoral por sobra. Então, o que significa isso? Se ainda, após essa primeira etapa, ainda tiverem vagas sobrando, nós vamos para a segunda regra, que essa foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal, que é o que nós chamamos de 80-20, significa que passam a poder disputar essas vagas
todos os partidos que obtiveram 80% daquele quociente eleitoral e candidatos e que tenham dentro da sua chapa, dentro da sua nominata, candidatos que tenham obtido pelo menos 20% dos votos daquele quociente eleitoral. Okay? Então, essa regra cumprida, nós começamos a fazer a divisão de vagas a partir desta regra. Okay? Primeiro eu dividi pelo quociente e o número de votos, agora eu uso 80% do quociente eleitoral, desde que os candidatos tenham obtido 20%, e caso ainda assim não tenha preenchido todas as vagas, nós entramos nessa terceira fase, que é a que o STF declarou inconstitucional, onde, a partir de agora, participam todos os partidos, independente de terem obtido aí esses 80% ou não. Qual que é a regrinha básica desde a primeira etapa? Não podem entrar nessa divisão os candidatos que não tenham obtido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, o que significa isso? Vamos imaginar que o quociente eleitoral lá foi 10 mil votos, de forma hipotética, tá? A partir daí, então, só podem entrar os candidatos que tiveram 100 votos. Naquela segunda regra, apenas os candidatos que tinham 200 votos, ok? Então, tanto na primeira etapa quanto na terceira, o piso é de 10% do quociente eleitoral. Na segunda, o piso é de 20% do quociente eleitoral. Para você ter uma ideia, o tanto que essa forma ela altera a composição eleitoral, eu vou trazer para vocês um dado do município de Goiânia, ok? Nós estamos fazendo aí realinhamentos, não estamos levando em conta ainda as cassações que tiveram, óbvio, porque isso aí é um complicador. Vocês sabem que aqui em Goiânia nós tivemos uma alteração significativa da composição da Câmara em decorrência do descumprimento de cota de gênero. Mas só para você ter uma ideia, se nós levarmos os números brutos da eleição da forma com que foi feita em 2020, tem partido que em 2020 elegeu 4 vereadores e passaria para mais de 9 vereadores só com essa mudança na forma de composição do processo eleitoral. Olha a hora certa, 7h52, para você que está ligando o rádio, o YouTube, o Facebook e o Instagram agora. Nós estamos falando ao vivo com o advogado Leonardo Felipe, que é o advogado do PSDB e Cidadania, Federação no estado de Goiás, militante, falando aqui sobre direito eleitoral. Esse ano é muito importante, né, você ficar atento aí, principalmente pré-candidatos e candidatas do estado de Goiás e de todo o Brasil. Maurício Figueiredo, e a sua pergunta em 7h53. Doutor Leonardo, em relação à questão das definições dos registros e principalmente da definição das candidaturas, tanto de prefeito quanto candidatura de vereadores, quem é que define agora com essa questão da federação? Quem define são os diretórios municipais ou é a federação? Como é que está funcionando essa hierarquia de definições? Professor Maurício, sua pergunta ela é muito pertinente porque ela vai demonstrar aí uma realidade que está ocorrendo no Brasil em praticamente todos os municípios, em decorrência, conforme eu já havia dito, dessa nova figura que entra nas eleições de 2024, que são as federações partidárias, aí as várias federações que existem. Nós temos 3 hoje em funcionamento no Brasil. Com relação às federações, e aí eu não estou, por enquanto, eu não estou ainda especificando nenhuma, vale a regra de que, por mais que se respeite, e isso é claro e pacífico, a autonomia dos diretórios municipais para discutir as suas realidades internas, a definição de chapa, a definição de coligação majoritária, ou definição de candidato próprio, ou definição de candidato a vice-prefeito, bem como a definição de nominata a vereador, e todos os atos que, de forma consequente, decorrem dessa capacidade, elas são de titularidade da federação. Então, tanto em nível estadual, quando das eleições estaduais, quanto em nível
municipal, no caso agora das eleições municipais, os partidos que não compõem federação, eles devem, de maneira automática, tomar conta das providências necessárias para que eles possam, então, disputar as eleições. Os partidos que integram federações, eles não podem, de forma isolada, lançar candidatura. Obrigatoriamente, elas devem lançar as candidaturas a partir do pleito estruturado dentro dos colegiados das federações. Em nível federal, cabe ao colegiado nacional das federações fazer essa definição. Em nível estadual, cabe ao colegiado estadual, e em nível municipal, cabe ao colegiado municipal das federações realizar os procedimentos para a disputa das eleições. Olha a hora certa, 7h56, Alexandre Borges, e a sua pergunta? Ficou claro quando o senhor começou a entrevista falando sobre a diferença de federação e coligação, né? Realmente, o líder da chapa não tem como ser do município sem ter uma ideologia parecida com a federação estadual ou federal, porque não faria nem sentido, não é mesmo, doutor Leonardo? Então, ficou muito claro quando o senhor começou já com essa fala. E para o eleitor, como é que fica a visão para o eleitor? Tem alguma coisa que a gente tem que observar como eleitor diferente nessa pré-campanha e na época da campanha? O que o senhor tem a dizer para o eleitor que está nos ouvindo? Olha, nós temos, com relação ao eleitor, e aí eu não vou aqui me apegar a nenhum formalismo, eu quero falar muito enquanto um entusiasta aí do direito eleitoral e do processo eleitoral como um todo. Nós temos um sistema eleitoral que, ainda que tenha problemas, nós temos um sistema eleitoral que garante a participação do cidadão, da cidadã, e que possibilita os partidos políticos, nas suas formas mais plurais, a disputarem o pleito eleitoral. Então, eu acho que o eleitor, aliás, tenho convicção que o eleitor deve procurar partidos, deve verificar nos candidatos compromisso com efetivamente a transformação da sua realidade, e não apenas um voto que se perca aí de 2 ou de 4 em 4 anos. As federações partidárias, elas vieram muito no sentido de permitir uma cultura de que você olhe para um partido ou para uma federação em uma eleição e você saiba que aquele compromisso estará junto daqui a 2 anos, estará junto daqui a 3 anos. Então, você tem como cobrar daqueles eleitores, você tem como cobrar daqueles candidatos, os eleitores têm como cobrar daqueles candidatos que cumpram as suas plataformas e que tenham um compromisso efetivo com as políticas que são tão necessárias para a coletividade. E um último ponto, que é algo que tem sido muito cobrado, e eu tenho orientado aí os partidos que me procuram a ficarem vigilantes durante todo o processo eleitoral, é garantir com que o cumprimento da cota de gênero seja efetivado. Então, tanto o partido, de maneira formal, tem que ficar atento a isso, mostrar aqui o exemplo de Goiânia, que houveram mais de 7 cassações de vereadores, mas também o eleitor checar se o partido não está lançando candidatos laranjas, se não está lançando candidato que não tem comprometimento com a cidade. É isso. Doutor, eu quero agradecer imensamente, 7h59, o senhor pela disponibilidade, dizer que daqui a pouco nós estaremos juntos, se Deus assim o permitir, em Goiânia, na Câmara de Goiânia, com a vereadora Ava, destacar o seu trabalho, dizer que eu tenho muito orgulho do seu legado, fico muito feliz em poder hoje conviver com o senhor, com o seu escritório, onde nós estivemos, fomos muito bem recebidos. E o senhor estará aqui em Formosa em breve, porque nós vamos marcar uma reunião com os nossos pré-candidatos a vereadores e vereadoras, né? Continuamos firme aqui no propósito e contando com a sua ajuda jurídica. Fantástica. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, professor Alexandre também. Obrigado, professor Maurício. Agradeço aí a todos os ouvintes, todas as ouvintes que fizeram perguntas e me coloco aí sempre à disposição de vocês a qualquer momento que vocês tiverem necessidade de esclarecer dúvidas aí sobre o processo eleitoral. Obrigado. 8 horas em ponto na cidade de Formosa. Nós vamos chamar o apoiador cultural. Já tem mais, muito mais na Rede Lance. Lance